Do meu canal, quanto tempo, hein? Haja coração, campeonato brasileiro, né? Eu que comecei no início do campeonato brasileiro no ano passado, né? A sempre divulgar uns vídeos a respeito do campeonato brasileiro, Série A, Série B, Série C e Série D do campeonato brasileiro. Vou falar hoje do campeonato brasileiro, finalzinho, penúltima rodada da Série A. Haja coração, hein? Haja coração. Flamengo agora há pouco acabou de ganhar no Maracanã por 2-1, simplesmente do Internacional do Abel Braga, né? O Internacional que saiu na frente com gol de pênalti e depois o Arrascaeta veio empatar o jogo ainda no primeiro tempo, terminando o primeiro tempo em 1-1. Veio o segundo tempo, Gabigol fez o gol que deu a vitória ao Flamengo. Pedro ainda teve 2 gols anulados, né? Haja coração. O Flamengo agora se encontra com 2 pontos na frente do Internacional, que quinta-feira o Inter enfrentará o Corinthians lá na Arena do Colorado e o Flamengo vai a São Paulo, no Morumbi, jogar com o São Paulo, apenas precisando do empate para se consagrar bicampeão brasileiro 2020-2021. Haja coração. O Flamengo está muito próximo de colocar a mão na taça de campeão, de bicampeão do campeonato brasileiro, desse campeonato tão maluco, desse campeonato tão doido que se encontra o campeonato brasileiro. Flamengo que vinha rodadas atrás sempre ali tentando alcançar a primeira colocação e não conseguiu. Justamente hoje, na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrentou o Internacional, que estava na frente do Flamengo com 1 ponto, e o Flamengo acabou ganhando, e assim elevando a 2 pontos, justamente os pontos que ele precisava para empatar no Morumbi e sagrar-se campeão, bicampeão do Campeonato Brasileiro de 2020-2021. Haja coração. Agora a notícia também é muito triste para a nação vascaína. A nação vascaína que está sofrendo praticamente rebaixado o Clube de Regata Vasco da Gama. Vasco da Gama que com a sua presidência chamada Campelo destruiu o Clube de Regata Vasco da Gama por incompetência de dirigente Campelo. O Vasco da Gama simplesmente, no dia de hoje, nesse domingo, na 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, praticamente deu adeus à Série A e vai se igualar ao Botafogo, que já caiu há tempo para a Série B. Praticamente o Vasco rebaixado para a Série B. Para o Vasco da Gama conseguir permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, ele tem que vencer nada mais, nada menos do que o Goiás, por 12 gols de diferença, e torcer para uma derrota do Fortaleza. Aí sim o Vasco da Gama permaneceria justamente na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem que vencer nada mais, nada menos do que isso aqui, ó. Vencer o Goiás, que dificilmente vencerá o Goiás por um placar elástico de 12 ou mais gols de diferença. Isso se o Goiás hoje não vencer daqui a pouco. Se o Goiás vencer, ainda está na briga do Campeonato Brasileiro. Se o Goiás não vencer, o Vasco joga com o Goiás, precisando vencer com 12 gols de diferença sobre o Goiás, que dificilmente conseguirá fazer os 12 gols e permanecer justamente na Série A do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Uma boa notícia é essa: o Flamengo praticamente campeão da Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que começou mal das pernas, que começou lá embaixo, que começou sofrendo, no meado do campeonato continuou sofrendo, mas o Flamengo com sua raça, com seu jogador de raça, trouxe justamente o Rogério Ceni, que fez a diferença no jogo de hoje com a mexida arriscada que deu certo. O plantel do Flamengo continua o mesmo plantel praticamente do Campeonato Brasileiro do ano passado, da Libertadores, e parabéns para o Flamengo, parabéns para a torcida rubro-negra, no qual está com a mão na taça o Flamengo. Haja coração. Flamengo 2, Internacional 1, e infelizmente o Clube de Regata Vasco da Gama empatou com o Corinthians e está praticamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Dificilmente o Vasco conseguirá sair dessa degola da Série
B do Campeonato Brasileiro. E olha que o Campeonato Brasileiro desse ano vai ser justamente a Série B, vai ser muito complicado, porque o Cruzeiro não vai querer permanecer mais um ano na Série B do Campeonato Brasileiro. Vem um Botafogo com um time medíocre, com um time muito pequeno, com um time aquém de disputar até a Série B do Campeonato Brasileiro. Dificilmente o Clube de Regata Vasco da Gama terá sucesso justamente na Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que vai ficar com essa nova diretoria, com esses jogadores que virá, com a força que tem alguns craques dentro do futebol do Vasco da Gama, algumas pessoas, personalidades como Edmundo, como o Pedrinho, como tantos outros, para poder ajudar o Vasco sair dessa crise, sair de repentemente da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro. Haja coração, Flamengo praticamente com a mão na taça e será verdadeiramente o grande campeão de 2020-2021, que ficará para a história do campeonato que só começou em 2020 e terminou em 2021. Parabéns à torcida rubro-negra, parabéns ao Clube de Regatas Flamengo, parabéns ao Rogério Ceni, que foi criticado na mexida, até por mim mesmo, quando ele mexeu. Mas enfim, a mexida deu certa, o Flamengo acabou ganhando do Internacional por 2-1 e vai justamente para São Paulo, empatar com o São Paulo ou vencer o São Paulo para ser novamente campeão do Campeonato Brasileiro. Haja coração, esse é o meu canal. Valeu, gente!